Tudo bem com vocês? Boa noite. Esse hino que nós cantamos agora foi feito lá em Colina, sabia? Lá nós estamos no ano que vem agora, no 25º Encontro de Casais, 25 anos seguidos. E eu já quero convidar vocês para deixar essa data reservada, que é sempre na Semana Santa. Na sexta-feira, sábado e domingo, nós temos esse encontro lá em Colina. E o encontro de casais é muito importante, porque tem nos ajudado muito a perceber as mudanças que estão acontecendo e como nós devemos agir nesse mundo de hoje. Então fica o convite aqui para os casais para estarem lá em Colina, geralmente em abril do ano que vem, tá bom? O tema da nossa reunião hoje aqui, nesse encontro de casais, como viver o casamento neste século. Eu gostaria que colocasse para mim aí 1 Timóteo 6,7, que eu queria começar com uma reflexão sobre o nosso tempo. Vamos ler todos nós juntos? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós temos realidade disso que nós lemos aí ou não? Que nós não trouxemos nada e não vamos levar nada? Nesse pequeno espaço de tempo, entre nascer e morrer, nós lutamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não podemos levar. E nos esquecemos do que é mais importante, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor, para nós convivermos. Como está hoje a sua convivência no seu lar, na sua casa? Será que nós valorizamos pessoas que estão ao nosso redor? Ou nós estamos correndo atrás do vento? Esse versículo não significa que nós não devemos ter metas, objetivos, mas nós precisamos ter o nosso coração conectado com o coração de Deus. Porque se você não tem nada, ou se você tem muito, você não trouxe nada e também não vai levar nada. Isso deve abrir os nossos olhos, porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje totalmente anestesiada, com muitas ansiedades, preocupações exageradas, filhos sem limites, sem diálogo. Estamos vivendo o período da superficialidade, onde as pessoas perderam a noção do que realmente é importante. A tecnologia, que é uma coisa muito boa, ela mal usada, ela traz sérios problemas para a nossa casa. Há muitos casais hoje que estão se separando por causa das redes sociais, por causa do uso inadequado. Eu às vezes atendo no consultório crianças de 8, 9 anos com ansiedade fora de controle já, por causa do uso excessivo da tecnologia. Muitos adultos hoje, muitos pais hoje, se esquecer o filho, ele fica para trás. Mas se esquecer o celular, volta para buscar. Nós chegamos ao cúmulo de pessoas casadas conversarem um com o outro dentro de casa pelo WhatsApp. Isso é muito sério. Será que a percepção que nós temos sobre a vida e sobre aquele versículo que nós falamos, que nós não vamos levar nada? Eu perdi meu pai há 20 anos atrás, vai fazer 20 anos em março, vai fazer 20 anos que eu perdi meu pai. Ele teve um infarto do meu lado. Se eu tivesse 100 milhões ou 1 centavo é a mesma coisa, porque o dinheiro não pode comprar a vida.
Eu jamais imaginava que naquele dia o meu melhor amigo ia embora, eu não tive chance nem de despedir. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que valor nós temos dado para as pessoas que nós convivemos, para os nossos filhos, para a esposa, para o marido? Esse mundo da superficialidade anestesia as nossas consciências e faz com que nós não percebamos que o tempo é cruel e ele passa com uma velocidade impressionante. Eu acho que meu RG está errado, que eu vou fazer 60 anos agora nesse mês. Meu pai me registrou uns 10 anos antes de eu nascer. Eu só percebo que eu tenho isso quando eu vou pescar. Fico o dia inteiro sentado na canoa com meu filho, aí a hora que eu for levantar à tarde eu percebo que a idade está chegando mesmo. Mas no meu espírito eu me sinto como um jovem de 20 anos, com muita alegria, com muita vontade de viver. Eu amo a vida. E o meu trabalho é um trabalho que escuta só dificuldades. As pessoas não chegam lá no meu consultório e falam assim: olha, mas estou tão feliz que, olha, comprei um carro zero. Não. Ou a pessoa chega: estou com vontade de tirar minha vida. A vida não tem sentido. Ontem eu conversei com um jovem que eu pedi muito para Deus me iluminar como é que eu vou fazer. Eu peço todos os dias antes de sair da minha casa, quando eu estou fazendo minha atividade física de manhã, caminhando, eu peço para Ele me iluminar como eu vou fazer para ajudar as pessoas. E um jovem de 18 anos ontem, de uma cidade vizinha lá de Colina, falou para mim que a vida não tem nenhuma graça. Eu tentei fazer de tudo para mostrar para ele que a mente dele estava enganando ele. Mas mesmo assim ele saiu com a mesma convicção ainda, de que a vida não vale a pena. Embora ele assumiu comigo algumas responsabilidades, de que ele vai lutar, de que ele vai enfrentar, porque a minha tentativa é de tentar mudar o que ele pensa sobre ele mesmo. Mas um jovem de 18 anos, às vezes eu falo, eu vou fazer 60, mas eu sinto que a vida está começando agora. Amar a vida, amar esse espetáculo, é o que faz a gente, sabe, sobreviver às tempestades que o mundo vai trazer para nós. Nós gostarmos da vida, gostarmos de estar vivo, de nos relacionarmos, de estarmos com as pessoas que amamos, de abraçarmos mais, de beijarmos mais, isso nos enriquece e nos enche de força para enfrentar esse mundo completamente de pernas para o ar. Nós estamos vivendo num período em que deveria estar facilitando a vida das pessoas, que é o avanço tecnológico, porém, nós estamos enfrentando a maior decadência da sociedade nesses últimos anos. Esses últimos 5 anos, principalmente, a miséria social começou nesses últimos 5 anos. Os adolescentes de hoje, o que se prega aí fora, é que eles devem ser felizes a qualquer custo. Se prega por aí que eles não têm que se preocupar com ninguém, que eles têm que assumir o que eles são. E não se importar com os princípios, com aquilo que é da moralidade, mas devem ser felizes de qualquer jeito. Os pais hoje, nós temos que entender que mudou. Que nós não estamos mais no século XX, nós estamos no século XXI, e já estamos no primeiro quinto desse século, já está indo embora. E eu creio que esse século não chega até 2050, mas de jeito nenhum. Eu creio que Jesus vai voltar antes disso. Por todas as evidências da sociedade, do que está acontecendo na globalização, na política, no mundo todo, todas as guerras que estão ocorrendo entre China e Estados Unidos, entre a questão de todos, nós estamos vendo no nosso país o que está acontecendo. E o casal? Como é que o casal fica numa situação dessa? Onde está o casamento? Onde está a família nesse contexto? Onde estão os filhos nesse contexto? De tanta baderna, de tanta bagunça, de tanta coisa que a gente não consegue compreender. Como está a minha casa? A igreja começa na minha casa.
Se na minha casa eu não tenho amor, eu não converso com cordialidade, não respeito as pessoas que estão na minha casa, a minha vida cristã é uma falsidade. E a falsidade nunca vai imperar sobre a verdade, sobre a realidade, porque um dia todas as máscaras vão cair. Só vai restar o que é verdadeiro. Então, nós precisamos, né, nesse período, repensar a nossa vida e perceber qual o valor que eu tenho atribuído para as pessoas que estão do meu lado. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós: até quando nós temos a certeza que nós estaremos com a pessoa que está do nosso lado? Alguém sabe? Ninguém sabe. Só que nós vivemos como se não fosse acontecer com a gente, como se nós estivéssemos excluídos de perder uma pessoa que nós amamos, ou mesmo nós partirmos. Nós perdemos a sensibilidade e vivemos como se isso não tivesse tanta importância. Se eu não trouxe nada e não vou levar nada, o que eu estou fazendo? Qual é a minha realidade? Por causa do que eu estou lutando? Se as coisas materiais vão ficar tudo aí, o caixão não tem gaveta, nós não podemos levar nada. E o que nós vamos deixar registrado na memória das pessoas que viveram conosco? Coisas positivas ou coisas negativas? E não há nenhuma dificuldade nesse mundo que não possa ser vencido. Tudo depende da nossa atitude de enfrentarmos cada um dos desafios e viver uma vida que não só traz alegria para nós, mas alegra o coração de Deus. O primeiro casal foi colocado no Jardim do Éden. Mas no Jardim do Éden tinha coisas para se fazer. Eles precisavam cultivar e guardar. Cultivar se refere à vida crescer e guardar a proteção, para que nada que fosse maléfico entrasse no jardim para danificar o jardim. Neste século de hoje, nós estamos... Por que o título é esse século? Século na Bíblia tem duas versões que falam sobre mundo e século. Não ameis o mundo, em algum versículo, tem o sentido de cosmos. O sistema cósmico, ele está em decadência, em falência. O cosmos está em falência. Todos os continentes, tudo está destemperado. Lugares que chovia muito não chove, calor demais onde nunca fez, está tudo fora de controle. Ele está em falência. E o que significa século? É aion, que é o século presente, o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é muito mais complexo do que há 50 anos atrás. Porque 50 anos atrás, quando eu olhava para o meu pai, ele não precisava falar nada. No olhar dele eu sabia o que ele queria. Hoje, o pai olha para o filho, aí o pai já sabe o que o filho quer. Inverteu tudo. Os pais de hoje são frouxos. Não dão limites. E não é com violência, não. Não precisa nem um pouquinho da violência. Muitas vezes os nossos pais, eles não souberam, às vezes, corrigir quando era preciso, né? Mas ninguém morreu aqui. E aqui tem várias pessoas que são já de uma certa idade, que apanharam quando era criança, e ninguém morreu. Trabalhou desde cedo, ninguém morreu por causa disso. Ninguém morre por trabalhar. Pode morrer por não fazer nada. Aí pensa muita coisa. É perigoso. Mas os pais de hoje parece que compram os filhos, mas não sabem que um dia todos os brinquedos que nossos filhos ganharam estarão no quartinho de despejo. Hoje já é assim, todos os brinquedos antigos, aqueles brinquedos, carrinho, não existe mais. Hoje é só tecnologia. Hoje criancinha de 2, 3 anos está com celular na mão, com tablet na mão. O que vai acontecer com essa geração
Eu tenho dó, eu tenho com toda honestidade, eu tenho dó e tenho uma certa preocupação com os adolescentes de hoje. Não suportam a contrariedade, não sabem ouvir um não, porque não foram educados a ouvir um não. Eu creio que se tivesse tempo, que eu acho que não vai ter esse tempo, daqui a 30 anos seria muito diferente, porque a educação vai mudar, vai ser como tipo escola militar, vai melhorar muito, mas isso é coisa a longo prazo. Mas hoje, as crianças não têm limites, e o maior presente que o seu filho ou o seu neto precisa é a tua presença. Não é o que ele pode ganhar, é o que você pode ser para ele. Nós vamos ver alguns versículos depois, como corrigir os filhos. Qual o princípio da Bíblia para corrigir os filhos? Então, meus queridos, eu quero ficar muito à vontade, é rápido, até meia-noite a gente acaba, tá certo? Mas eu quero fazer essa reflexão com vocês, com muita profundidade, para a gente poder perceber que esse mundo é como o Titanic, todo mundo acha uma beleza, mas vai afundar. É cheio de muitas coisas desnecessárias. As pessoas estavam ali como se estivessem no melhor lugar, até que afundou. O mundo de hoje, o aion, esse século, é o século das mudanças, e que nós não podemos ser moldados a este século. Nós vamos ver no final, sobre Romanos 12, que nós não podemos ser conformados, moldados a este século. O que nós precisamos hoje, para educar os filhos, para relacionarmos com a esposa e com o marido, nós precisamos entender o que Deus quer do nosso casamento, o que Ele necessita do nosso casamento, qual a expectativa de Deus no nosso casamento, e não importa quanto tempo de casado. Amanhã, dia 10, eu e minha esposa completamos 35 anos de casado, com mais 6 de namoro, 41. A questão é a seguinte: como que nós vivemos hoje? Deus deu para nós 2 presentes maravilhosos, meu filho de 33 anos e minha filha de 29. A questão é, eu aprendi isso um pouco tarde, mas aprendi. Quando eu converso com meu filho, a gente sempre termina falando um para o outro: eu te amo, você é importante para mim. Tem 33 anos. De vez em quando, eu não aviso ninguém, lógico, para os meus pacientes eu estou viajando, mas a minha viagem é para o Rio Pardo. Vou pescar com meu filho, fico o dia inteiro com ele lá, conversando na canoa, pegando uns peixes. O que os nossos filhos precisam é de nós mesmos, é da nossa presença, e não importa a idade. Muitos adolescentes de hoje não conseguem abraçar seus pais. Muitos pais não conseguem abraçar seus filhos. Olha onde nós chegamos, que um pai não consegue dar um abraço no filho. O filho não consegue dar um abraço no pai. Cria-se barreiras durante a vida, e que muitas vezes nós remoemos o nosso passado. Somos escravos do nosso passado. Eu quero perguntar para vocês: o passado pode voltar? O ontem pode voltar? Não. Esse segundo que acabou de passar, ele não volta mais. E o amanhã chega? Não chega. O amanhã nunca chega. Tem aqueles comércios antigos que está escrito lá: fiado só amanhã. Por quê? Porque nunca chega. O amanhã sempre fica para o outro dia. Quando der meia-noite, o dia 9 passa a ser o ontem, aí o dia 10 passa a ser o hoje, e o dia 11 passa a ser o amanhã. Ou seja, o amanhã nunca vai chegar. E nós muitas vezes passamos a nossa vida remoendo o passado ou preocupados com o futuro, e não vivemos o presente. O que é viver o presente? Por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus. E às vezes nós perdemos esse presente remoendo coisas que marcaram a nossa história. E nós não podemos apagar a nossa história. Cada um de nós que estamos aqui somos uma história. Temos arquivos na nossa memória que não gostaríamos de ter,
mas nós não temos como eu ficar remoendo isso no meu passado. Passou. Eu preciso viver o hoje. Eu preciso construir a minha história hoje como protagonista. Eu não posso viver nem me preocupado com o amanhã, porque eu não sei nada do amanhã. Hoje nós estamos aqui. 20 horas e 30 minutos. Precisamos aproveitar esse momento e viver esse momento com alegria, com paz. E ter a convicção de que o tempo, ele é cruel demais. E ele faz assim, e a gente não percebe como que ele passa. Depois que passar as coisas, de repente já falei bastante coisa do que está escrito ali. Mas vamos lá. Tem algumas coisas aqui que eu queria... Pode, isso. Rapaz, não tem nada disso não. Ah, bom, agora sim. Ok. Então já falamos, né? Abra o seu olho. Tecnologia é importante. Eu uso muita tecnologia. Eu converso com pessoas através da câmera do celular ou pelo Skype, com pessoas na Inglaterra, Estados Unidos, China, mas tudo, brasileiro, lógico, eu não sei falar nenhuma outra língua, tá? Mas terapia, com pessoas que moram fora do país, conversando por meio da tecnologia. Parece que nós estamos sentados na mesma sala. Hoje de manhã, ainda antes de vir para cá, eu atendi 2 pessoas distantes de Minas Gerais, do sul de Minas, que dá 600 e tantos quilômetros de distância, falando como se estivesse sentado na mesma sala. A tecnologia é boa. Agora, quando eu não sei usar, ela é um problema. Então, nós já falamos sobre isso. Pode passar. Isso aqui é fundamental, porque nós precisamos entender onde está o problema nosso. Qual que é o problema que acontece conosco e que às vezes nós não sabemos lidar. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, o ser humano é um ser tripartido. Isso aqui faz toda a diferença, porque a ciência não entende dessa forma. Tanto é que a ciência até hoje está procurando saber de onde o homem veio. O homem já está voltando, eles estão querendo saber de onde veio. Agora, a Bíblia é o livro que mostra de maneira muito clara como que o homem foi formado. E aqui está, vamos ler juntos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, espírito, alma e corpo está em negrito ali. Tá certo? Então, isso aqui não precisa de revelação para entender isso. Porque a própria gramática está explicando, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, tem um ponto e vírgula. Vai explicar o que é o tudo. O que é o tudo? Vosso espírito, alma e corpo. Então essas são as 3 partes do ser humano. Vai na próxima que fica mais fácil para a gente explicar. Pode clicar até aparecer tudo aí. Vai. Aí. O nosso corpo, nós temos no nosso corpo todos os elementos químicos da terra. Porque a partir de algo que existia, que é a terra, Deus fez um boneco de barro e soprou para dentro desse boneco. Esse sopro é o espírito humano, que vem da palavra, que é vida divina, ou zoé, ou sopro, pneuma, ar. E quando esse espírito se uniu ao corpo, surgiu a alma, que é a nossa parte psicológica, é a nossa psique. E a nossa psique tem 3 partes. Leiam comigo lá, mente, vontade e emoção. O que acontece? O pensamento de uma pessoa pode ser maior do que a pessoa? Estou perguntando para vocês, pode responder. O pensamento de uma pessoa pode ser maior que uma pessoa? Não pode. Mas quantas vezes o pensamento é maior do que a gente? Por que que a mente chama mente? Porque ela mente. Ela é especialista no nome dela. E ela mente falando o que para você? Você não tem jeito. Vou perguntar para as mulheres que fica mais fácil.
Quantas vezes você, mulher, já olhou no espelho e se achou feia? Pelo jeito aí, um monte. Agora, presta atenção, quando você está bem com você mesmo, você está naquele dia que teu emocional está uma beleza, você olha para o espelho e você fala o quê? Não tem para ninguém. Só a coisa mais linda do mundo. Mas no dia que está mal emocionalmente, olha para o espelho, nem briga com o espelho. O que mudou a pessoa? Não, o estado emocional. É isso que eu quero mostrar para vocês, a importância de nós entendermos que nós precisamos ter domínio próprio. O que é domínio próprio? O que eu preciso fazer para dominar a mim mesmo, dominar os meus impulsos, aquilo que eu falo. Por que o marido briga com a esposa briga com o marido? Porque um fala o que quer e depois escuta o que não quer. Briga, fala, por quê? Porque não tem domínio próprio. Eu não posso falar tudo que vem na minha mente. Alguém de vocês teria coragem de pôr um fiozinho na cabeça e passar aqui no telão para ver o que você pensa 24 horas? Alguém teria? Não? Ninguém, né? Porque tem coisa que você pensa, mas não é possível que eu pensei isso. Da esposa, do marido, da vida, de Deus, tudo. Então a questão é o seguinte: não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Quem produz o pensamento e a vontade, quem produz a vontade e a emoção é o pensamento. Então vamos citar um exemplo só, eu acho que todo mundo conhece. Quando Caim foi rejeitado, ele teve um desejo de matar o irmão Abel. Então Deus apareceu para ele e falou com ele o seguinte: por que descaiu o teu semblante e você anda irado? O pecado jaz à porta. Aí ele fala assim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Desejo é sinônimo do que ali, mente, vontade e emoção. Desejo. Desejo parece o que ali? Com a vontade, certo? É vontade. Mas como nós falamos, existe vontade sem o pensamento? Não. Então o que Deus mandou Caim dominar? A mente. Ele precisava dominar a mente para que quando viesse o pensamento, ele não alimentasse o pensamento. E não mataria o irmão dele. Mas o que Caim fez? Caim foi passivo. O nosso eu, porque veja só, o teu desejo será contra ti. O que é o ti? É o nosso eu. O que é o nosso eu? É o nosso ser completo, corpo, alma e espírito. E o meu ser completo, ele tem duas formas de ser, passivo ou ativo. Um eu passivo acredita em tudo que a mente fala. Por exemplo, se você vê duas pessoas conversando e olhando para você, o que você pensa? Estão falando de mim, está vendo? E não é verdade. Mas você sofre vendo aquilo. Você fala assim, então falando, e se der risada, então rindo de mim ainda. Não é verdade? Não acontece isso. Mas quem está falando isso para você? A sua mente? De repente, por exemplo, dá um exemplo de uma pessoa que tem ciúmes doentio. O marido está mexendo no celular. A esposa, o que você está falando? Ou o marido. Não. Tem marido e esposa que tem senha no celular. Gente, não existe isso. Casal não pode ter essas coisas. Tem que ser aberto um para o outro o celular. Aí, quando o marido também tem ciúmes, vê a esposa no celular, o que ele imagina? Está falando? O que está falando? O que está falando? Não pode sair junto, porque quem tem ciúme, quando o outro olha do lado, já belisca. Não sabe nem por que está olhando. Isso faz parte hoje, certo? Isso precisa ser tratado. Isso é uma patologia. A pessoa que tem ciúmes doentio, ela não consegue se dominar. Agora, o que eu quero falar para você é que a sua mente mente. Nós vamos falar de coisas mais íntimas aqui à frente, que vai ficar mais fácil para compreender, mas o que nós temos que entender? Eu preciso dominar a minha mente. Você consegue repetir comigo? Eu preciso dominar a minha mente. Porque quando a mente domina você, ela desorganiza a tua vontade e a tua emoção.
Vamos dar um exemplo de uma pessoa depressiva. Acho que todo mundo já conhece uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão, a vontade dela e a emoção está totalmente desorganizada. Não tem vontade de fazer nada, às vezes tem vontade de ficar só na cama. E quem não compreende fala que é frescura. Quem não compreende fala assim, isso aí é preguiça, isso aí é manha, quer chamar atenção. Não, é sério, precisa de ajuda de profissional. Não menospreze, tem pessoas que morrem com depressão. Vai se entregando, e nos casos mais graves não conseguem nem tomar banho, não se preocupa mais com nada. Tem que valorizar, não menospreze. Quando você escuta um jovem falando assim, se eu morrer será melhor, preste atenção. Não pense que isso aí é uma coisa, ninguém se suicida sem avisar. Vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Mais de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. A cada 4 segundos há uma tentativa que não chega a conclusão. Então, quando você vê uma pessoa falando isso, se pudesse apertar um botão e desligar, eu creio que muitos estão com esse sentimento aqui, pensamento, não para, pensa, aí atrapalha o sono. Mas se eu pudesse apertar um botãozinho aqui, desligar, eu desligaria. Preste atenção nisso, converse mais com essa pessoa, se aproxime mais, e não chegue com opiniões prontas, apenas chegue com seus ouvidos, para ela poder desabafar. Ela está precisando só desabafar. Ela está precisando jogar para fora aquilo que está incomodando a vida dela. Então a mente, quando você controla a mente, automaticamente você controla a sua vontade e a sua emoção. Então muda todo o quadro. Quem está no controle da sua vida? É você ou é a sua mente? É como se você estivesse num carro sozinho, sentado no banco do passageiro. E a mente na direção, indo para onde ela quer, te governando para onde ela quer. Não. Nós precisamos falar não para a nossa mente. Nós precisamos lutar contra os nossos pensamentos, contra aquilo que agride a nossa saúde emocional e determinar quem está no controle sou eu e não meus pensamentos. Isso é uma técnica. Um problema nunca será vencido fugindo dele. O dormir para uma pessoa, dormir o dia inteiro, não é porque ela tem necessidade do sono, é uma fuga para não pensar, para não enfrentar o problema, só que ela não sabe. Ela precisa ser ajudada por alguém que tem amor e misericórdia. Então muitas vezes no próprio casamento, o marido não entende a esposa. Quando fala o período da TPM, o marido fala, mas nunca vai acabar isso? Não, todo mês vem, é um período de 15 dias. Uma semana antes e a semana que está com menstruação. A mulher fica... Nós vamos citar coisas mais para frente sobre isso, importante. Tá, vamos lá. Nós precisamos ter o controle da nossa mente, ok? Qual a importância do carinho no relacionamento? Olha que interessante, a Bíblia registrou um negócio desse. Leia comigo aí, vamos lá. O carinho e o afeto devem estar presentes no dia a dia. Gênesis 26:8 fala assim, ora... Tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Quero perguntar para os maridos aqui, você acaricia sua mulher durante o dia ou só na hora de dormir? Porque a cabeça do homem é uma coisa impressionante. O homem parece só pensa nisso, né? O homem é capaz de querer namorar vindo do enterro da sogra. Não, é uma coisa de maluco. A cabeça do ser humano, do homem, é lógico que nós estamos falando de uma forma geral, mas nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos valorizar as pessoas, saber a dor que o outro está sentindo. Aqui está falando, e não era à noite, era durante o dia isso aqui, que ele acariciava a sua esposa. Sabe, muitas vezes nós vamos perdendo a sensibilidade, que a gente não fala mais um para o outro que ama, só fala na hora do relacionamento íntimo, e nem às vezes no relacionamento íntimo.
Antes de namorar, quando namorava era aquela melação e aquela coisa que falava, meu amor, olha as estrelas, agora olha para o céu, não vê nada. O tempo está nublado. Vamos lá. A importância do relacionamento íntimo. Isso aqui quase não se fala no meio cristão. Existe um tabu muito grande, mas nós precisamos falar dessas coisas, porque o nosso casamento, ele tem várias coisas que são importantes. E uma dessas coisas é o relacionamento íntimo. Não é o mais importante, mas é importante. Olha o que fala na Bíblia, em 1 Coríntios, ó. Eu vou sentar para ler, porque olhando assim não me sinto muito confortável. Vamos ler juntos ali, ó. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vamos ler mais, pode colocar o outro que também é sobre isso. Provérbios 5,15 fala assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Olha para sua esposa e fala para ela assim, que ela é a porção que você ganhou. Olha para ela. Mas por que o marido está sentando longe da esposa? Tem que sentar junto com a esposa, é reunião de casal. Olha, esses versículos são muito importantes. Porque olha só, olha o que está falando aqui, ó. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, vida rápida. Ou seja, é com a mulher que amas, a mulher da tua mocidade. Será que porque nós passamos um tempo já, nós não temos o mesmo carinho com a nossa esposa? Lógico, tudo vai mudando, mas o amor e o carinho não podem mudar. Nós precisamos cuidar um do outro. Lá em Coríntios fala que o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido, e que por salvo consentimento, para a oração, pode se apartar e depois volta à normalidade. Significa o quê? Significa que o casal precisa orar juntos, os dois. Não, vamos orar, colocar nossa casa diante do Senhor, depois volta tudo ao normal, relacionamento normal. Mas é necessário o casal orar, sabe por quê? Porque hoje o alvo do inimigo é a família, é destruir a família. E talvez o alvo não seja já os que estão já mais velhos, mas são aqueles que têm as crianças pequenas. O alvo dele é destruir, para destruir netos, destruir filhos. E consequentemente o casal também já... Então é fundamental nós entendermos que nós precisamos cuidar um do outro. E como nós vimos lá também em Tessalonicenses, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Gente, não é uma questão de estética, não, gente, é questão de saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Evitar açúcar, evitar sal, certo? Evitar frituras demais, refrigerante. Por quê? É lógico, porque essas coisas prejudicam
Totalmente, porque, né? Mas por que prejudica? O pH do refrigerante é 2 e alguma coisa, é ácido, e o câncer se desenvolve com muita facilidade no ambiente ácido. Por isso que o pessoal fala que tomar limão em jejum é ótimo, e é verdade. Embora o limão seja ácido, quando ele entra no organismo, ele deixa o corpo alcalino, ou seja, sem nenhuma acidez. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, da nossa mente, vontade e emoção, controlando a nossa mente, e precisamos cuidar do nosso espírito, ter comunhão com Deus. Nós vamos ver no final mais sobre essa questão da intimidade com Deus. Mas o casal precisa ter uma vida normal intimamente. Agora, acontecem algumas coisas que ocorrem no casamento e que tem muito preconceito, e que as pessoas não procuram ajuda, que vai estar, acho que na próxima... Ah lá, ó. Problemas que podem ocorrer, problemas hormonais. Por exemplo, há muitos maridos que não compreendem a esposa no período quando vem a menopausa. O que a mente fala para o marido? Porque na menopausa, gente, se a mulher não fazendo a reposição hormonal, se ela não puder, por exemplo, uma mulher que teve algum problema no seio, cisto, alguma coisa nesse sentido, não pode fazer reposição hormonal, porque aquilo pode virar um câncer. Então, o que acontece? Fica muito desconfortável para a mulher uma relação sexual, dói demais, e ela começa a evitar o marido. Aí a mente do marido fala assim: ela não gosta mais de você. E o marido acredita, aí começa a dormir lá no sofá. Não pode. Precisa ajudar um ao outro, cuidar. Isso pode acontecer. Nós precisamos fazer exames para verificar como é que estão os nossos hormônios. A mulher tem a progesterona e a testosterona, só que tem em menos quantidade. O homem é a mesma coisa. E às vezes o hormônio está descompensado, vai acontecer várias coisas. Tem gente que tem problema na tireoide. Ela arrebenta com muitas coisas. Diabetes. Olha a importância da gente cuidar da nossa saúde. Uma pessoa com problema com diabetes, por exemplo, ela tem problema de ereção. O homem não consegue muitas vezes, e não tem nada, não é um problema que é por causa da idade, não. É por causa da patologia. Agora, tudo tem tratamento. Tem muitos homens, geralmente o homem tem ejaculação precoce. Ele chega ao prazer muito rápido e a esposa fica para trás. E não se preocupa com a esposa. Isso não pode acontecer. O casal precisa, os dois terem prazer na relação. Então tem que procurar ajuda. Existem hoje profissionais na área que trabalham seriamente, que ajudam e socorrem as pessoas. Agora, falar dessas coisas do nosso meio, vamos falar assim: ô Agostinho, você trouxe esse irmão para falar essas coisas aqui, rapaz? Nós precisamos, isso é importante no nosso relacionamento. Tá certo? Muito preconceito. Então o cristão não tem relação. O crente não tem relação. E por que não falar sobre isso? Por que não tocar nesses assuntos que ferem? Muitas vezes ocorrem problemas sérios, inclusive de traição, por causa do que está faltando em casa. Isso não é desculpa também. Não é nenhum motivo de desculpa, mas nós precisamos cuidar um do outro. Incentivar sempre no médico. Por que a mulher vive mais do que o homem? Por que a mulher vive mais do que o homem? Porque a mulher vai mais no médico, ela se cuida. O homem tem um preconceito lascado. Chegou aos 45, quem tem problema, por exemplo, de próstata. Tem no caso, tem na família. Teve parentes que o avô morreu com câncer de próstata, o tio morreu com câncer de próstata. Eu não, eu sou macho. A hora que você ficar doente, você vai ficar sem roupa lá, a enfermeira vai chegar em você peladão, e vai cuidar de você lá sem roupa. Pessoa que você nunca viu na tua vida. Mas tem vergonha de ir no médico para fazer o exame de toque, para fazer o exame de imagem. O exame de toque é o mais completo para a próstata. Cuidar da saúde. Porque quando vem o tumor e que espalha para os ossos, já era.
Cuidar da saúde, é cuidar o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fazer atividade física. Fazer isso constantemente. Quem faz aqui pelo menos 4 vezes na semana, levanta a mão, atividade física. Ai, meu Deus. Vou pedir socorro, pode? 5, 6 pessoas. Não pode, gente, vocês estão... Posso dar uma ideia para vocês? Passar convênio com a funerária. Fica mais barato. Mas tem gente que é tão tranquilo que fala assim, tão folgado, eu já tenho, ao invés de procurar fazer atividade física, né? Gente, é importante, a vida não é boa, fala a verdade. Vocês gostam de viver ou não? Mas não estão se cuidando. A atividade física não é por estética, é para a saúde. O metabolismo do nosso organismo, ele muda completamente com a atividade física. A pressão arterial, tudo melhora com a atividade física, disposição. Então nós precisamos cuidar. Isso faz parte de nós cuidarmos, né, um do outro, tá certo? Então, quem tem problema de hormônio, não é só a sua mulher, o homem pode ter problema hormonal, a testosterona está lá embaixo. O homem não tem vontade, aí a mulher, o que ela pensa? Tem outra. Não é isso que a mulher pensa? É isso que a mulher pensa, tem outra. Porque não procura mais a esposa. E não tem coragem de falar para a esposa, estou com um problema aqui, não estou conseguindo fazer nada. Qual o problema de falar? Faz quanto tempo que vive junto? Tem vergonha de falar dessas coisas? Nós precisamos cair na realidade. Ou nós falamos, nós vamos ter problema sério. Deixa a mente criar um monte de monstro na cabeça. E vive sofrendo com aquilo, ruminando aquilo, e pensando o dia inteiro, e sofrendo à toa. Tá certo? Vamos lá. Ok. Nós vamos entrar agora numa parte do casamento muito importante, que é da questão da humanização, de nós sermos humanos um com o outro. Às vezes, você olha assim, fala assim, nossa, meu marido é tão bonzinho no local de reunião. Tem muitas irmãs que queriam mudar para o local de reunião. Falou assim, meu marido no local é um espetáculo. Mas chega em casa, rapaz, parece que é outra pessoa. E também tem muitos irmãos que falam isso. Minha esposa no local, nossa, que mulher mansa, que doçura. Em casa vira uma leoa. Né? Como é que nós tratamos as pessoas dentro de casa? Aqui está falando de uma pessoa que se humilhou. Vamos ler isso aí juntos? Vamos ler. Repara bem no que está em negrito, tá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A questão é o seguinte: existe uma pessoa hoje que mora dentro de você, que foi um ser humano. Ele conhece a tua dor, conhece os teus sentimentos, ele sabe tudo de você. Só que muitas vezes, sabia que ele teve depressão? Ele teve depressão. Lá em Mateus 26, não precisa colocar não. Lá em Mateus 26, fala que ele falou assim, tinha 12 discípulos, ele chamou 3, e falou assim para os 3. E está escrito assim, começou-se a angustiar-se, a entristecer-se, e disse-lhes, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Ele teve angústia e tristeza. O que é isso? Tem tradução que fala depressão. E ele não teve vergonha de falar para 3 discípulos dele: não me deixa sozinho, estou angustiado, fica aqui comigo. Ele não teve vergonha. Em Lucas 22, relata algo mais profundo ainda. Fala que o suor dele se tornou como gotas de sangue. Isso na ciência se chama hematidrose. É quando o suor se torna gotas de sangue, que é o ápice do sofrimento que o ser humano pode suportar. Ele passou tudo isso por minha causa e por sua causa. Não merece um amém isso, não?
Ah, parece que eu com as paredes. Ele sofreu tanto para poder entender eu e você. Ele sabe de todas as coisas. Então, nós precisamos do que no nosso casamento? Ser humilde. Nós somos, sabe, nós não aguentamos uma palavrinha de contrariedade, que nós já explodimos. Na rua, nós cumprimentamos todo mundo, abraçamos todo mundo. Aí chega em casa. Cheguei no lugar onde eu posso dar minhas patadas. Não. Nós temos que chegar no portão da nossa casa, parar e orar. Senhor, eu estou chegando no lugar mais importante da minha vida. Aqui estão as pessoas que realmente me amam, que me suportam e que conhecem todos os meus defeitos. Eu não quero trazer nada do meu trabalho para aqui dentro dessa casa. Aqui nessa casa, eu quero ter a tua paz e o teu amor. O que vocês acham de fazer essa oração na sua casa? Ao chegar na sua casa. Porque quando nós chegamos em casa, parece que nós chegamos num lugar onde a gente pode descarregar nossa raiva. Tratamos todo mundo legal lá fora, mas em casa, o que nós fazemos? Tá certo? Vamos lá, pode passar. Princípios da correção. Isso aqui, se não me engano, eu acho que eu comentei isso aqui da outra vez que eu vim aqui, né, Agostinho? Sobre Mateus, né, ó. Isso aqui é o seguinte, olha, Jesus, quando entrou com Pedro em Cafarnaum, perguntaram para Pedro, vamos ler ali, fica rápido, né? Não é difícil não, vamos lá, ó. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigindo-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, sim, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter, toma-o e entrega-lhe, por mim e por ti. Presta atenção. Estava Pedro e Jesus entrando na cidade. Perguntaram para Pedro, o mestre paga imposto? O homem está do lado dele, rapaz, pergunta para o homem. Senhor, o negócio é contigo aí, ó. Perguntaram se você paga imposto. Não, mas Pedro falou, paga. Mas a maneira que Jesus agiu com ele é espetacular. Entrando eles em casa. Ele não falou nada na frente dos outros. Nós corrigimos muitas vezes nossos filhos na frente de todo mundo. Falamos coisas um para o outro, às vezes na frente dos filhos. Discutimos na frente dos filhos. O que nós estamos causando nos nossos filhos com isso? Jesus não, ele é super humano. O que ele fez? Entrou dentro de casa, em particular, fechado, sozinho, e não falou, Pedro, você está errado. Se fosse eu, você que fosse Deus, rapaz, Pedro estava perdido. Nós ia dar um pescoção na frente de todo mundo lá, cala a sua boca, você não sabe nada. Mas o Senhor, ele é fino demais, ele é humano demais. Muitas vezes nós criamos um Deus rigoroso, que condena, que acusa, mas o Deus que nos criou é cheio de amor e de misericórdia. E aí Jesus aqui, chamou ele dentro de casa e perguntou para ele, Pedro, o que te parece? De quem que é cobrado dos impostos? É dos estrangeiros ou dos filhos da terra? Não, dos estrangeiros. Bom, então nós não pagamos. Mas, bom, Pedro, você já falou que paga? Agora você vai pescar, vai pegar um peixe e vai ter uma moedinha na boca do peixe e você paga o imposto para mim e para você. O que Pedro era antes de se converter? Ele era pescador comum ou profissional? Profissional. Pescou a vida inteira, mas pegou algum peixe com moeda na boca? Rapaz, isso não existe, velho. Mas olha como é que o Senhor Jesus é amoroso. Mandou Pedro pescar. Você acha que ele mandou o peixe logo? Não. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que demorou mais de meia hora. E Pedro ficou lá com a varinha assim, rapaz, por que eu sou tão besta desse jeito? O homem estava do meu lado, eu fui responder que ele paga. Eu pesquei minha vida inteira, fui pescador profissional, mas pegar peixe com moeda na boca, isso não existe. Estou perdido. Aí dá um pouco a varinha, fez assim, fisgou, aí vem a dúvida, rapaz, só faltava não ter agora a moeda. E quando ele tirou, a moedinha estava lá. E eu descobri que peixe que é. Foi o único que descobri que peixe que é. É da minha raça. Peixe turco. Para ter moeda na boca só pode ser turco, né?
Isso é uma brincadeira, tá? Minha mãe é sírio-libanês. Vamos lá. Eu quero concluir rápido para não passar muito horário. Olha lá, ó. Isso daqui, ó, esse exemplo aí, eu quero que vocês reflitam. Por quê? Quando a gente pensa na igreja lá em Éfeso, em Apocalipse, o que a gente lembra? Primeiro que a gente lembra da igreja, o que você lembra, Agostinho? Fala aí. Da igreja em Éfeso, o que aconteceu com ela? Hã? O que aconteceu com a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2? Primeiro amor. Está vendo? Vocês só lembram da coisa negativa. É assim que a gente faz com os filhos. A gente sempre aponta o lado negativo. Nunca corrija um filho sem antes elogiar. Vou mostrar para vocês quantos elogios Deus fez para a igreja em Éfeso, para depois mostrar o erro. Vou até sentar para contar. Vamos ler comigo, ó. Versículo 2 em diante, tá? Ó. Vamos ver primeiro lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ó, agora começam os elogios. Conheço as tuas obras, 1. E o teu trabalho, 2. A tua perseverança, 3. Sei que não pode suportar homens maus, 4. E que puseste à prova o que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, 5. Tens perseverança, 6. E por amor do meu nome não sofreste e não desfaleceste, 7. Aqui, ó, não sofreste, é 7, e não te desfaleceste, ou não te deixaste esmorecer, 8. Aí ele aponta, depois de 8 elogios, ele fala o seguinte: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pode colocar o restante. Olha só, lembra-te, olha como é que ele fala do erro. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ou seja, eu quero que você se arrependa. Aí ele faz mais um elogio: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Depois de 8 elogios, ele apontou um erro e logo fez mais um elogio e terminou falando: você pode ser um vencedor, você falhou, mas você pode ser um vencedor. Nunca tente corrigir seu marido ou sua esposa apontando o erro primeiro, e nem os filhos. Isso é um princípio. Quando você faz um elogio, você abre todas as possibilidades para apontar o erro. Mas se você aponta o erro primeiro, tem marido que é muito desligado, sabe? A esposa, ela foi no cabeleireiro, cortou o cabelo, tingiu, e chega em casa, ela faz de tudo para ele perceber, ela põe a cabeça no chão, ela mexe para lá e para cá, e o desligado está lá, nem percebe que a mulher fez nada. Aí, e ainda reclama porque o arroz atrasou. Depois não adianta, porque o almoço não está pronto. A vontade que a mulher tem de matar você. Fica quieto. Mas o que a mulher pensa? Aí o marido chega para a mulher e fala assim: nossa, seu cabelo está lindo. Ai, se ela pudesse pegar uma panela e dar na cabeça. Não adianta elogiar depois que você já fez isso tudo. Porque o que gravou foi o que você reclamou do almoço que não estava pronto e não viu que ela tinha assim. Rapaz, se o marido, tem marido que esquece a data do casamento. Ah, mas isso não tem importância. Não tem para você, para ela pode ter. Às vezes não tem para ela, mas para ele pode ter. Esqueci quando casou. Aí a esposa, no dia do aniversário de casamento, né, fica toda esperando uma mensagem. Aí vem a lista: arroz, feijão, isso. Como é que a esposa, né? A esposa está esperando uma mensagem. E outra que eu vou falar para vocês: nunca mande mensagem de carinho para sua esposa de texto. O texto é frio, mande com a sua voz. Ela precisa ouvir a sua voz. Mas se estiver brigado, não fala nada, fica quieto. Peça perdão. Porque a vontade dela não nem ouvir a tua voz. Mas o segredo está aqui, ó. Precisamos elogiar as pessoas da nossa casa, os nossos filhos. Nós apontamos o erro. Você não tem jeito, moleque, o que você fez de novo?
que ele está pensando? A pessoa mais importante da vida dele está falando que ele não tem jeito. Uma hora ele vai acreditar que ele não tem jeito. Quando o filho errar, a hora de corrigir não é quando a gente está nervoso, porque nós ultrapassamos o limite. A hora de corrigir é sempre usar o amor. Não corrija quando estiver nervoso. Abraça teu filho. Fala para ele que ele é importante, que ele é a coisa mais importante que você tem. E aí aponta, olha, só que a sua atitude me machucou aqui dentro. E sai de perto. Eu duvido se não tem mudança na criança se você falar isso. Eu duvido se não tem mudança. Mas quem grita com o filho está perdendo o seu tempo. O grito não vai resolver e vai criar barreira. Vai criar barreira e que não vai explodir na infância, vai explodir na adolescência. Na fase de conflito da vida vai explodir tudo isso. E aí nós perdemos o controle. Vamos lá para a parte final. Eu vou falar rapidinho disso aqui, porque o meu desejo ainda... Eu acho que tem mais um sobre Jeremias aí, não tem? Tem mais um slide aí, não tem? Tá. Ok. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou falar só sobre... Põe no outro da frente. Isso. Eu vou falar rapidinho sobre a resiliência. Nesse mundo de hoje, nós precisamos de muita resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de sofrer pressão e não mudar a forma. Esse mundo de hoje está pressionando demais a família, os filhos, mas nós não podemos mudar a nossa forma. O que é isso? Nós não podemos ser moldados a este século, que é o século da tecnologia, que todo mundo está, uma família senta num restaurante para comer, 4 pessoas, está todo mundo no celular. As pessoas estão dentro da mesma casa, comem a mesma comida, respiram o mesmo ar, mas não vivem a mesma história. Ninguém sabe o que passa no coração do outro. Estão vivendo isoladamente dentro de casa. Muito mais lá fora. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós temos que refletir. Temos que pensar. A hora que a gente vê, os filhos já estão grandes, não tem mais tempo de corrigir. Filhos se corrigem até 2 anos de idade, 3 anos. Depois é só no diálogo. Porque até 3 anos não sabe direito as coisas. Mas depois disso é só no diálogo. Conversando, abraçando. E não devemos ter vergonha quando a gente erra, pedir perdão para os filhos. Eu oriento muitos pais a pegar o filho, vai tomar um lanche com o seu filho sozinho, convida ele, só você e ele, vai tomar um lanche, conversar de tudo, fala para ele, aqui eu não sou seu pai, sou seu amigo, pode falar o que você quiser, desabafar, eu queria ser mais amigo, se eu não consigo, mas hoje eu quero. Como é que vai sentir uma criança, um jovem, muito, vai sentir amado, é isso que nós precisamos fazer. E a resiliência é suportar a pressão. Nós somos pressionados o tempo todo pressionados, por televisão, por tudo. Nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Vamos lá para a gente ir para essa parte final. Isso eu quero ler com vocês, vamos ler juntos, vamos ler com voz bem forte, vamos lá. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aí, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Pode passar, coloca o outro já que eu vou ler junto, aí a gente já conclui. Olha lá, ó, Efésios 3,16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, lê comigo agora, e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Preste bem nessas 2 palavras, arraigados e alicerçados. No trecho de Jeremias nós vimos o seguinte, maldito é o homem que confia no homem. Não é você confiar no outro homem, não, você confiar em você. Porque quando você confia em você, você não invoca o nome do Senhor.
Você não busca Deus porque você acha que você é capaz. O que significa invocar o Senhor? É você falar: Senhor, assuma o trono da minha vida. Invocar o Senhor significa, não é você falar da boca para fora, porque lá em Mateus 21 fala, Mateus 7, né, fala lá, eu acho que é, 7, 21, 23, né, fala assim: Senhor, Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Eu não vos conheço. Nós curamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, eu não vos conheço. Porque era algo que fazia da boca para fora. Mas lá fala o seguinte, ó: quem confia em si mesmo, aparta o coração do Senhor. E aí vem: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. O que é estar plantado junto às águas? É viver a vida cristã, mas não se acomode em apenas estar vivendo a vida de reunião. O casal junto precisa fazer o quê? Estender as raízes. Porque lá em Jeremias 5, no 17, versículo 7, 8 e 9, fala que nós somos como uma árvore plantada, mas que estende a raiz. A raiz ninguém vê, é algo oculto. O que significa isso? É a nossa comunhão íntima com Deus. O casal necessita ter comunhão íntima com Deus. Para quê? Porque lá fala assim, ó: e não receia quando vem o calor, ou seja, não tem medo da dificuldade, do problema. E ainda fala assim, e a sua folha fica verde. Folha verde significa estar cheio de vida. Às vezes você olha para uma pessoa, aquela pessoa está cheia de vida, mas está passando por muitos problemas. Por que ela está cheia de vida? Porque a raiz está profunda lá embaixo. Não tem uma vida superficial, não tem um casamento superficial diante de Deus. É necessário que o casal juntos se aprofundem na comunhão com Deus. E aqui em Efésios, nós temos que estar arraigados e alicerçados. Duas coisas que ficam debaixo da terra também. A raiz é a coisa mais importante de uma árvore, e o alicerce, o mais importante desse edifício. Duas coisas que ninguém vê, mas que são as mais importantes. Isso prova que o que sustenta uma árvore bonita não são as folhas verdes, mas a raiz que não aparece, mas que está lá embaixo, procurando a água que ninguém vê. Você e eu precisamos beber da água que ninguém vê. Precisamos beber dessa água maravilhosa que é o Senhor Jesus. Beber dessa água viva que nos fortalece, que nos faz no tempo do calor não ter medo. E fala assim: e no ano de sequidão não se perturba, ou seja, não tem ansiedade. Ano de sequidão é pior do que o calor, mas não tem medo, porque raiz profunda. Vocês querem ter uma casa com raiz profunda ou não? É preciso o quê? O casal buscar o Senhor juntos, ter comunhão com o Senhor juntos. Por quê? Porque Deus é que vai fazer a tua raiz ficar profunda e o teu alicerce ficar firme. Quando vem a tempestade, nada abala o teu casamento. Agora, se não tiver raiz profunda, se não tiver qualquer probleminha, é o suficiente para trazer intriga e coisas que podem separar o casal. Então nós precisamos ter a convicção de que o nosso casamento foi feito para Deus. Você tem convicção disso ou não? Se você tem, fala um amém bem forte. Amém. O teu casamento foi feito para Deus. Deus precisa usar o teu casamento como um exemplo, como base, para que os mais jovens possam ter desejos. Fala para os jovens que vai de casar para você ver o que ele fala. Principalmente se vive no meio de um casal que tem muito conflito, muito problema. Que casal que é? Eu vejo meu pai e minha mãe lá em casa, velho. Não quero entrar nessa fria, não. Não tem exemplo. Então nós precisamos dar exemplo, né? Eu acho que a última é esse. Eu queria pedir humildemente para vocês. Você pode deixar, depois se alguém quiser tirar foto para entrar em contato, tá? Para a gente, se precisar de alguma orientação, estou à disposição. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês, se vocês aceitam. Então vamos ficar em pé, eu gostaria de orar. Senhor, obrigado por cada casal que está aqui. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Senhor, tu dás uma importância tão grande para o casamento. Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Vem nos socorrer. Senhor, socorre cada casal que está aqui. Senhor, nós precisamos de ti. Nesse mundo, Senhor, tão enlouquecido, precisamos da tua ajuda. Abençoe a nossa casa. Encha a nossa casa do teu amor, da tua presença. Tira os conflitos da nossa casa. Tira os atritos da nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a educar os nossos filhos. Os nossos filhos é o nosso maior tesouro. Senhor, nos ajuda, Senhor. Como proteger os nossos filhos. Como guardá-los na tua presença. Senhor, eu coloco cada casal que está aqui diante de ti. Dê sabedoria para cada um. Senhor, que cada casal possa cooperar um com o outro para edificação. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigado pelo teu carinho por nós. Obrigado pelo teu amor por nós. Corrija as nossas casas. Nós te damos liberdade, Senhor. Corrija as nossas casas. Tua volta está próxima. Nós queremos vencer contigo. Ajuda cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Amém.